Questão número 7. Obter a derivada da função f de x igual ao logaritmo de x ao cubo mais 1. Quando não aparece a base, fica subentendido que a base é o 10, tá, pessoal? Então, o que a gente está observando aqui? Que a função f é uma função logarítmica, só que no lugar da variável, tá vendo aqui, ó, que é o logaritmando, que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso acontecer, regra da cadeia. Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui, tá? E o que diz mesmo a regra da cadeia? A regra da cadeia diz o seguinte: deriva normalmente como se aqui estivesse x. Então tá. A derivada da função logaritmo, olha, logaritmo de x na base a, é 1 sobre x ln de a. Então aqui vai ficar o quê? 1 sobre x ao cubo mais 1. 1 sobre x ao cubo mais 1. O x ao cubo mais 1 que está fazendo o papel do logaritmando aqui. Ainda vezes o logaritmo neperiano, o logaritmo natural de a, né? E o a aqui é 10. Então, vezes ln de 10. Acabou? Não, né, pessoal? Não. Eu estou usando a regra da cadeia e esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse x. A derivada da função logaritmo é o quê? 1 sobre x ln de a. Então, 1 sobre essa quantidade ln de a. E o a aqui, no caso, é a base do logaritmo, que é 10. Muito bem. Bom, e a segunda parte da regra da cadeia? Multiplica pela derivada de x ao cubo mais 1. E qual é a derivada de x ao cubo mais 1? É 3x ao quadrado, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 1 é 0, não precisa colocar. Então, finalizando aqui, olha, a derivada vai ser 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, sobre... quem sabe a gente coloca o ln de 10 aqui primeiro. Ó. Ln de 10, que multiplica x ao cubo mais 1. Pronto. Aqui está a derivada da função f. Questão número 8. Obter a derivada da função f de x igual ao logaritmo na base 5 de x vezes e elevado a x. Bom, pessoal, conforme eu disse numa questão anterior, quando você tiver que derivar, quando você for derivar uma função envolvendo logaritmo, quem sabe você aplique as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar um pouquinho a expressão. Essa foi a dica que eu deixei aí no exercício anterior. Você quer derivar uma função logaritmo? Procure inicialmente aplicar as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar a expressão. É isso que eu vou fazer, pessoal. Olha só. Esse f de x, eu vou escrever assim, ó, f de x vai ser igual a logaritmo de x na base 5 mais logaritmo de quem? De e elevado a x na base 5. Estou pensando nessa propriedade. Logaritmo de a vezes c na base b é logaritmo de a na base b mais logaritmo de c na base b. Ou seja, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Eu tinha um produto aqui, tá vendo? Então, logaritmo desse produto é a soma dos logaritmos. Agora eu vou usar outra propriedade que diz o seguinte: logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes logaritmo de a na base b. Ou seja, toda vez que você tiver logaritmo de uma potência, o expoente da potência vem para frente do logaritmo. É o que eu tenho aqui, olha, logaritmo de uma potência. Então, o expoente vem para frente do logaritmo. Dessa forma, f de x vai ser quem? Logaritmo de x na base 5, mais aqui vai ficar x logaritmo de e na base 5. Esse e na base 5 aqui, o logaritmo de e na base 5, é uma constante. Pronto, agora eu vou derivar a função f olhando para ela nessa nova versão. Dessa forma, f' de x vai ser igual a quem? A derivada de logaritmo de x na base 5. Ó, a derivada de logaritmo de x na base a é 1 sobre x ln de a. Então, a derivada de logaritmo de x na base 5 vai ser o quê? 1 sobre x ln de 5. Mais a derivada de logaritmo de e na base 5 vezes x é o logaritmo de e na base 5. É o logaritmo de e na base 5. Pronto, acabou a questão. Questão 9. Obter a derivada da função f de x igual a seno de x vezes ln de 5x. Então, o que a gente observa? Que a função f é dada por um produto de duas funções. Portanto, para obter a sua derivada, eu vou usar a regra do produto. Que diz o que a regra do produto? Vamos lá? A regra do produto diz o seguinte: a derivada da função f vai ser a derivada da primeira, a derivada do seno é o cosseno, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o ln de 5x, mais a primeira função, que é o seno de x,
vezes a derivada da segunda, pessoal. A derivada dessa segunda parcela aqui, olha, que é o ln de 5x. O que é isso mesmo? É uma função logarítmica. Uma função logarítmica. Só que, no lugar da variável, tá vendo? Está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então, para você derivar essa parcela, você vai usar a regra da cadeia, que diz o quê? Deriva normalmente. Então, a derivada de ln é o quê? É 1 sobre x, né? A derivada de ln é 1 sobre x. Então, a derivada dessa função aqui vai ser 1 sobre 5x. É a primeira parte da regra da cadeia. Deriva normalmente. E agora você deve multiplicar pela derivada da parcela que aparece no lugar da variável, ou seja, a derivada de 5x. E a derivada de 5x é 5. Questão bacana, né? Então, um pouco mais f' de x vai ser cosseno de x vezes ln de 5x. O que dá para fazer aqui, hein? Esse 5 com esse você simplifica, vai sobrar seno de x sobre x, né? Então, mais seno de x sobre x. Pronto. Aqui está a derivada da função f. Questão número 10. Obter a derivada da função f de u igual a u sobre 1 mais ln de u. Então, o que a gente observa aqui? A função f é dada por um quociente de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função como sendo u e a segunda função como sendo 1 mais ln de u. Dessa forma, f' de u fica assim, ó. f' de u é igual. Regra do quociente para derivadas diz o quê? A derivada da primeira função, ó, a derivada de u é 1, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é 1 mais ln de u, menos a primeira função, que é u, vezes a derivada da segunda função, a função do denominador. Derivada de 1 é 0, não precisa colocar, e a derivada de ln de u, conforme nós estamos estudando, vai ser o quê? 1 sobre u. 1 sobre u. Isso tudo sobre quem? A função do denominador ao quadrado, ou seja, 1 mais ln de u, fechou parênteses, ao quadrado. Um pouco mais, f' de u vai ser igual a quem? Bom, 1 que multiplica esse parênteses aqui mesmo, né? É 1 mais ln de u. Aqui, esse u com esse você simplifica, sobra menos 1 sobre 1 mais ln de u, fechou parênteses, ao quadrado. Finalizando, olha, esse 1 você simplifica com esse, o f' de u, a função derivada da função f, vai ser o quê? ln de u sobre 1 mais ln de u ao quadrado. Pronto, aqui está a derivada da função f.